né? Fecha o olho e tenta resgatar uma memória lá do passado, lá da época da escola. Quando teve alguma situação ali no ambiente escolar que você falou alguma coisa errada, você foi criticado pelo seu professor, os seus colegas riram de você e você bloqueou. Eu sou burro, eu não aprendo. Medicina não é para mim, estudar não é para mim. Vou fazer aqui, vou continuar trabalhando aqui, porque eu sou burro, eu não aprendo. Por quê? Porque você teve um bloqueio emocional. As nossas emoções são ferramentas, né? É uma ferramenta que o nosso cérebro tem para interpretar a situação, né? Então você vai interpretar a situação. Então, por exemplo, se uma pessoa te elogia, fala bem de você, pô, olha que legal que você é, que bacana que você vai ter uma resposta emocional o quê? Positiva. Agora, se uma pessoa te critica, te humilha, você vai ter uma resposta emocional negativa. Para quê? Para tu evitar essa pessoa negativa que te criticou e ficar próximo daquela pessoa que te valorizou. Então, essa resposta emocional que é orquestrada pelo sistema límbico, pelas estruturas do sistema límbico, principalmente pela amígdala, né, as amígdalas do cérebro, você vai ter uma resposta emocional para você interpretar o ambiente. Sempre com o objetivo de sobrevivência, né? Então, o nosso cérebro sempre busca o prazer e gastar menos energia. Então, por exemplo, né, dando um exemplo bem prático aqui para vocês da alimentação. O nosso cérebro ele escolhe o brigadeiro, por quê? Porque o brigadeiro dá uma resposta emocional positiva e gera prazer e dá mais energia. O brócolis não dá uma resposta dopaminérgica de prazer e ele tem pouca energia, tem poucas quilocalorias. Até isso o nosso cérebro memoriza, né? Os neurônios do hipocampo, né, que é o centro responsável pela memorização, tem estudos neurocientíficos mostrando isso, que o nosso cérebro ele memoriza, ele guarda na sua memória de longo prazo alimentos ricos em calorias. Ele não guarda o brócolis, ele não guarda a fruta. Por quê? O brócolis, as frutas têm menos calorias, o brigadeiro tem mais calorias. Olha que bizarro isso, né? Olha o quanto é sofisticado o nosso cérebro, o computador cérebro. Até isso ele consegue memorizar. Por quê? Se eu como um alimento em mais calorias, eu não sei se eu vou ter comida amanhã, né? O nosso DNA primitivo, ele não sabe se vai ter comida amanhã. Ele não sabe se vai conseguir comer semana que vem, né? Porque lá na época das cavernas não existia uma geladeira que você conseguia acumular milhares de quilocalorias. Não conseguia, não existia geladeira naquela época. Então por isso que nós temos aí essa doença que acomete várias pessoas chamada obesidade, né? A obesidade é uma doença que tem sérios prejuízos para a pessoa que tem a doença e para a sociedade como um todo. Então perceba, você tem essa resposta emocional negativa e você evita aquilo. Então quando você está lá estudando, né, e você tem esse feedback negativo, você não consegue render nos seus estudos. Você não consegue aprender, você não consegue memorizar, aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos e você não rende nos seus estudos. Aí tu pega um aluno meu, começando do absoluto zero, em 60 dias o cara já está matriculado na faculdade de medicina. Como? Mágica? Não, não é mágica. É um trabalho extremamente estratégico para quê? Para fazer esse aluno aprender, memorizar e principalmente ter controle emocional. Por isso que ele consegue passar em medicina muito rápido. Por isso que eu consegui passar em medicina com 3 ciclos de 60 dias. Por isso que eu não precisei ficar anos e anos e anos e anos. Porque eu era um dos piores alunos da turma. Mas usando essas estratégias neurocientíficas eu consegui passar em medicina. Daqui a alguns anos eu vou ser médico. Daqui a alguns anos os meus alunos vão ser médicos. Então acontece exatamente isso nos teus estudos. E aí o rapaz, né, como é que é o nome dele? Gabriel Alves, ele pergunta, eu devo fazer cursinho? É garantido que se eu fizer cursinho eu vou passar? Não. Por quê? O cursinho ele vai gerar essa resposta emocional negativa. Quem foi reprovado ano passado, que estudou através de videoaulas, estudou através de cursinhos, vai conseguir responder aqui para você. Né? O pessoal que estudou ano passado vai conseguir te ajudar. Porque tudo que eu falei aqui aconteceu com as pessoas ano passado que não conseguiram passar. Por quê? O cara estudava e chegava na hora de fazer a prova, o cara empacava. Como assim? Estudou o ano inteiro. Aí na hora que o fiscal colocou a prova na frente dele lá no dia do Enem, no dia da FUVEST, no dia do vestibular, o cara paralisou. Paralisou. É a mesma coisa com a pessoa que faz o cursinho de inglês 6 anos e aí vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai fazer uma viagem ou aparece um americano na frente dele, o cara bloqueia. Ele bloqueia porque ele tem medo de errar. Por quê? Porque no cursinho de inglês,
toda vez que ele errava, o professor corrigia ele. Ó, tu falou errado isso. Aí o cara falava de novo, tá errado isso. Aí falou, tá errado isso. Tá errado aquilo. Aí o cara, pô, toda hora que ele erra, em vez do professor, pô, é isso aí mesmo, tu vai errar isso daqui. E eu não tô nem aí, eu quero que você tente falar. Pra quê? Pra mim desenvolver o hábito de estudo. Então, erra. Quanto mais tu errar, mais eu vou ficar feliz. Aí o cara vai errando. Ele, pô, tô errando isso daqui, tá? É assim que funciona. Aí o cara vai errando, uma hora ele erra tanto aquilo que uma hora ele começa a aprender, né? E se tu pegar as descobertas, tecnologia, medicina, engenharia, né? Pegar essas grandes ciências, as grandes descobertas, é o quê? É o cara que errou muito, né? Tu pega, por exemplo, Albert Einstein. Ele não nasceu sabendo, ele era um cara que estudou muito, né? E ele próprio usava muitas estratégias cognitivas, estratégias mentais para ele estimular o desempenho cognitivo dele, né? Então, no documentário dele, no livro dele, pegaram um trecho num documentário que fizeram sobre a vida dele, pegaram um trecho do livro que ele escreveu. E ele fala que para ele conseguir entender aqueles mecanismos, aquelas fórmulas da física, ele precisava visualizar aquilo na cabeça dele. Então veja, naquela época ele já sabia, né, o poder que a mente tem. Tem uma frase dele que é muito legal, que ele fala que a ciência é limitada, mas a nossa mente ela é ilimitada. A gente consegue imaginar, criar qualquer coisa dentro da nossa mente. E a ciência não, a ciência tem várias limitações, né? E a nossa mente não. Então, é justamente isso que eu faço com o meu aluno. Então, quando você começa a errar, que é normal, né? Eu estava respondendo os alunos do Método Atleta da Mente ontem de noite, e aí uma aluna falou, pô, Léo, mas eu tô errando tudo. E aí eu perguntei para ela, tá, mas qual que é o problema de tu errar? A prova é só final do ano, nós estamos no começo do ano, qual que é o problema de tu errar? E aí, o que acontece? Por que ela fica triste quando ela erra? Por quê? Porque ela tem uma memória no cérebro dela, uma memória emocional lá da época da escola que errar é ruim. Ou, geralmente, né, as pessoas me procuram só depois que não conseguem passar, né? Dificilmente a pessoa me procura em um primeiro momento. A pessoa tenta estudar sozinho. Não, Léo, eu vou inventar a roda, eu vou tentar estudar sozinho e depois, se não der certo, ano que vem eu te procuro. Geralmente é assim, né? Então essa pessoa que vem, que me procura e começa, pô, ano passado, o cara tentou ir sozinho, beleza, pode ir sozinho, né? Pode ir. Aí o cara vai sozinho, não consegue passar, né? Dele vem até mim, pô, Léo, me ajuda. Beleza, vou te ajudar, né? Aí ele entra dentro do método atletamente, eu passo as orientações para ele. E aí dentro do método eu estimulo que ele erre, né? Eu quero que nos primeiros 30 dias aplicando a minha metodologia, eu quero que ele erre tudo, né? Não precisa acertar nada, eu só quero que ele erre. É para ele trabalhar esse aspecto emocional. E aí essa moça, ela comentou, pô, mas eu tô errando. Eu perguntei para ela, qual que é o problema de errar? Ninguém nasce sabendo. No começo, você vai errar e vai errar tudo. Beleza, errou, depois tu aplica o método. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, depois tu faz isso, depois tu faz aquilo, e aí você vai aprender, vai memorizar. Semana que vem, pum, olha, isso daqui eu errei, caiu de novo, né? Porque os conteúdos, eles são, eles repetem muito, né? A prova tem uma prevalência, ela tem um padrão. Aí semana que vem, pum, olha, esse conteúdo foi o que eu errei semana que vem, pum, já para de errar. Aí vai indo, pum. Nessa semana ele aprendeu isso, semana que vem ele aprende outra coisa, ele vai aprendendo de pedacinho, 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 com calma, com tranquilidade, e ele vai ganhando base, vai ganhando confiança, vai ganhando autoestima, né? Porque antes, com o método tradicional, com os cursinhos, quando ele errava, ele era criticado, né? Tanto que tem algumas plataformas online de questões que aparece a porcentagem. 90% acertou a questão. Só 1%, daí a alternativa correta, letra B, 90% acertou. A alternativa incorreta que essa pessoa marcou é a alternativa C. E aí só 1% das pessoas que fizeram aquela questão acertaram, só 1% que fizeram aquela questão marcaram aquela alternativa. O cara, pô, mas eu sou burro. Só 1% marcou essa questão aqui. A maioria marcaram outras alternativas. Eu sou burro, né? Aí já vem a comparação, não. 90% acertou. 1% só marcou essa questão aqui, então eu sou burro, né? E aí vai trabalhando, vai desregulando essas emoções. Aí fica uma coisa horrível, né? Porque é um sobe e desce, é uma gangorra, né? Um sobe e um desce, sobe e desce, né? Então, assim, o cursinho online, o cursinho presencial, né? Eles são métodos tradicionais,
A minha bisavó usou esse método, a minha avó usou, a minha mãe usou, eu usei esse método, né, lá na época da escola, fui reprovado, né, um dos piores alunos da turma. Então, assim, é um método retrógrado, né, é um método obsoleto que não funciona na atualidade. Ponto final, tem pesquisas mostrando isso, né? E aí você começa a entender por que é benéfico para o dono do cursinho você ficar 3, 4, 5 anos tentando passar em medicina. Para ele não é benéfico você escutar que é possível passar em 60 dias, né? Aí tu começa, pô, 60 dias. Aí tu entra no meu canal, começa a ver, olha aquela mulher lá, 2 filhos passou em 55 dias. Olha aquela outra pessoa com TDAH passou em 58 dias. Olha aquela outra pessoa lá do ensino médio passou em menos de 60 dias. Aí outra pessoa passou na federal em menos, né, com ciclo de 60 dias, menos de um ano, em 6 meses. E aí você, aí você começa, será que não tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Aí você começa a ver, começa a analisar e, faz sentido o que ele está falando. Eu estudo, vejo a videoaula, anoto o que o professor está falando, passa uma semana eu não lembro nada.